Olá, caro aluno, professor Alexandre Alves aqui. A gente vai falar hoje sobre a notícia que saiu desde a semana passada, mas só hoje, no dia 8 de 8 de 2022, os portais começaram a noticiar, tá? Nada mais é que vários portais, pessoal. Pode procurar em contábeis.com.br, Jornal Contábil, tá? A gente escolheu um portal qualquer aqui para trazer a notícia aqui para vocês, tá? STF. É inconstitucional a súmula 450 do TST, Tribunal Superior do Trabalho, sobre a remuneração em dobro de férias pagas com atraso. O que significa isso, Alexandre? Tem muita gente comentando hoje, tá? Muita gente comentou. As férias em dobro vai acabar? A empresa não vai pagar mais férias em dobro? Sim e não, pessoal. O dobro das férias ele acontece em algumas situações. Acontece quando a empresa não dá o gozo das férias, né, o período concessivo, dentro do prazo dos 12 meses subsequente, acontece o dobro de férias. E, de acordo com a súmula 450 do TST, acontece também, certo? Quando há o atraso do pagamento, certo? Das férias. E aí acontece as férias, o pagamento em dobro, tá? Desse valor das férias que não foi paga. Só que a súmula 400, essa regra do pagamento não está na CLT. Essa regra do pagamento ela está na súmula 450 do TST. Certo? Bora dar uma olhadinha aqui no texto rapidinho. Supremo Tribunal Federal, STF, finalizando o julgamento virtual da APDF número 501, declarou ser inconstitucional a súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho, TST, que determina o pagamento em dobro, de férias concedidas na época certa, mas paga em atraso. Ou seja, muitas empresas, ou algumas empresas, não vou dizer muitas, né? Eu mesmo aqui não tenho tanto essa situação aqui, tá? Algumas empresas concedem as férias ao funcionário, mas só paga ao funcionário depois. A gente sabe, quem trabalha com o departamento pessoal sabe, que as férias devem ser pagas 2 dias antes, 48 horas antes, do funcionário iniciar o gozo das férias. Então, se as férias vão começar no dia 10, por exemplo, no dia 8, 48 horas antes, o dinheiro, o valorzinho, já tem que estar na conta do funcionário. Mas muita gente não faz isso. Primeiro coloca o funcionário de férias. Tem funcionário que só vai receber o valor das férias depois que volta das férias. Isso é errado. Isso é errado. Certo? Como é que o cidadão vai entrar, vai gozar 30 dias de férias, 30 dias de descanso e não vai receber o valor que ele tem direito? Só vai receber depois, ou no meio, ou 10 dias depois? Está errado. Só que aí, nesses casos do pagamento em atraso, a súmula 450 determinava que se deveria pagar férias em dobro. E o STF derrubou isso. Derrubou isso, porque é inconstitucional, porque não está na lei. Essa súmula foi uma lei, né, vamos dizer assim, entre aspas, uma lei, criada pelo Tribunal Superior do Trabalho, o TST, criou essa súmula para estabelecer essa regra de pagamento em dobro no atraso. Mas isso não está na CLT. Como é que resolve isso? Colocando na CLT. Tá? A súmula 450 do TST dispõe que é devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluindo um terço, ou seja, não é só do valor das férias. As férias, o valor num salário a mais um terço. Constitucional, sobre a base do artigo 137 da CLT, quando ainda que gozadas em época própria, ou seja, as férias foi concedida corretamente. O gozo das férias, tá? Foi concedido corretamente. O empregador tenha descumprido o prazo previsto no artigo 145 do mesmo diploma legal, ou seja, o artigo 145 diz que as férias ela tem que ser paga antes do funcionário entrar no gozo. Então, se isso for descumprido, havia antes, agora não há mais, havia o pagamento de férias em dobro, certo? Então, por isso que eu falei, as férias em dobro acabou, eu disse sim e não, nesse sentido. Por quê? Com relação ao pagamento em atraso, por não estar na lei, na CLT, isso descrito na lei, isto era uma súmula, e isso foi derrubado pelo STF, que considera inconstitucional,
certo? Essa súmula, por ser um atributo, uma lei, uma regra criada em cima de dois artigos, 137 e 145, só que não é lei, é uma súmula, certo? É muito fácil resolver isso. Já foi derrubado a súmula? Beleza, bacana. Vamos incluir isso na CLT? Né? Por que não incluir isso na CLT? Não cria uma medida provisória, deixa ela aí por um tempo, 180 dias, depois transforma ela em lei, alterando a CLT, fazendo com que o pagamento em atraso continue sendo pagamento em dobro, certo? Por quê? Porque senão os empresários vão se aproveitar disso. Eu sei que está difícil para os empresários, porque eu também sou empresário. Eu sei que está difícil. É difícil manter uma empresa no Brasil? É, devido à enorme carga tributária que se tem, certo? Os contratos que algumas empresas, eu tenho muita empresa de prestação de serviço, essas empresas têm contratos com o governo. O próprio governo atrasa, principalmente a prefeitura. A prefeitura é um caos para pagamento aos prestadores de serviço. Eu tenho uma empresa, tá, que ela presta um serviço de pousada, né, inclusive de transporte também, ela vai pegar pessoas nos municípios para trazer para a capital, dar hospedagem, dar alimentação para essas pessoas, e ela fecha contratos com a prefeitura. E tem prefeituras que por burocracia, por troca de gestor, é uma demora. A pessoa só vai receber aquela fatura um ano depois, 6 meses depois. Então tem que ter esse jogo de cintura. A gente sabe que você, empresário, passa por essa dificuldade, tá? Muita gente está falando, eu vi nos grupos de WhatsApp hoje, ninguém vê o lado do trabalhador, todo mundo só quer prejudicar o trabalhador, mas você trabalhador, seja um empresário, para você também entender o lado do empresário. O trabalhador aqui no Brasil, eu não estou dizendo que está errado não, pessoal, porque durante muito tempo eu fui trabalhador, trabalhei em empresas, certo? Dei ali o meu sangue pela empresa. Não estou dizendo que não tem que ser assim não. Tem que ser, o trabalhador tem seus direitos, certo? O trabalhador tem seus direitos. E o que está acontecendo aqui não é tirar o direito do trabalhador, é colocar as coisas no eixo. Ou seja, a súmula 450 não é lei. O Tribunal Superior Federal, que está sendo muito criticado pelos trabalhadores por causa disso, colocou as coisas como tem que ser. Não é lei, certo? Não é lei. Então eles consideraram inconstitucional isso. Muito fácil de resolver, como eu já falei, coloca isso na lei, coloca isso na CLT, certo? Por que eu falei? Estava falando dos empresários e defendi um pouco os empresários, porque eu também sou empresário, mas eu também já fui trabalhador, certo? Eu também já fui trabalhador. Eu não queria, nunca vou querer receber minhas férias e não ter o pagamento das férias. Receber depois, 10 dias depois, 15 dias depois, um mês depois, devido à situação complicada que está, colocar o funcionário de férias e só pagar o funcionário depois. Inclusive no período aí da pandemia, quando saiu várias MPs aí, né, várias medidas provisórias, foi se permitido isso. Colocar o funcionário de férias e só pagar ele depois, e só pagar o terço depois, antes do 13º, né? Na pandemia se permitiu isso. Colocar o funcionário de férias, para não demitir ele, né? A gente tem que ver os dois lados. Eu vou entrar de férias, não vou receber dinheiro, mas você também não vai ser demitido. Esse era o propósito da medida provisória. Então o STF, pessoal, decidiu que a súmula 450 ela é inconstitucional e a partir de agora, inclusive, as decisões judiciais que estão para serem tomadas ou cabem recursos, essas decisões já vão adotar essa decisão aqui do STF. Ou seja, é inconstitucional. Não pode. Tá? Não tem mais férias em dobro quando há o atraso no pagamento das férias. A empresa ela tem que se preocupar com a outra parte, a outra situação, continuar dando as férias do funcionário no prazo, porque senão aí vira em dobro. A gente sabe que existe o período aquisitivo e o período concessivo. O período aquisitivo é aquele 1 ano que o funcionário adquire o direito às férias, 12 meses. Passou 12 meses, você tem direito a 30 dias de férias. Beleza? Bacana? Só que a empresa, o empregador, ele não tem a obrigação de lhe dar as férias imediatamente. Ele pode te dar as férias até 12 meses depois, não deixando passar de 12 meses, porque senão tem férias em dobro. Isso aí continua igual, isso aí não mudou, tá? Se o empregador deixar passar um segundo período aquisitivo, mais 12 meses, ele vai pagar férias em dobro. Ele vai ter que te dar aquelas férias que estão vencidas, certo?
vai pagar essas férias em dobro e você ainda vai ter outra férias vencida, tá? É dessa forma que funciona. Isso não mudou, tá? Período aquisitivo, período concessivo, a empresa ela continua tendo 12 meses a mais, só que ela não pode deixar chegar nos 12 meses, porque senão vira em dobro e o funcionário recebe férias em dobro. O que está se falando aqui do STF é com relação ao pagamento das férias em atraso. O pagamento das férias que acontecia antes, né, da pessoa, como eu já citei várias vezes aqui, entrar de férias e só receber o valor depois, isso era considerado pagamento em dobro. Se pagava em dobro por isso também, e isso foi considerado inconstitucional, tá? Espero que tenha ficado claro. Eu vou deixar esse texto aqui na descrição do vídeo, pessoal, tá? Esse texto também vai ser enviado na nossa lista de transmissão no WhatsApp. A gente tem uma lista de transmissão que diariamente a gente manda notícias da área contábil, pessoal e fiscal, tá? Entra aí na nossa lista, assina a nossa lista de transmissão no WhatsApp, é gratuito, não paga nada. E a gente não incomoda vocês fim de semana, pode ficar tranquilo, não incomodamos vocês de noite. A gente manda mensagens durante o dia e mensagens importantes como essa. A galera da nossa lista de transmissão já recebeu essa mensagem aqui hoje, que eu estou gravando esse vídeo, tá? De manhã cedo, já mandei essa mensagem aqui para a galera da lista de transmissão, tá? Você que assinar a nossa lista de transmissão, é muito importante você colocar o nosso número, que vai aparecer aí no seu celular quando você clicar no link. Coloca nosso número na sua agenda, salva aí como notícias contábeis, ou como rotinas contábeis, que é o nome do nosso canal, bota aí canal Rotinas Contábeis, tá? Ou Professor Alexandre, como você quiser, mas salva nosso número na sua agenda para você receber as informações diariamente. Porque a gente tem duas formas de enviar nessa lista de transmissão, e uma delas depende que o nosso número esteja na sua agenda, tá? Então é muito importante isso. Também temos grupos no WhatsApp que também são controlados, pessoal, o link está na descrição. Você que é nosso aluno, está vendo essa aula dentro da sua sala do aluno, o link está aí na descrição. Você que está vendo no YouTube, o link está aí na descrição, tá bom? Temos cursos na área de departamento pessoal, contábil e fiscal também. Você do YouTube que tiver interesse, dá uma olhada aí na nossa nos nossos links na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Espero que tenha ficado claro, pessoal, o que essa decisão do STF, né, está tratando. Não se eliminou as férias em dobro, entre aspas, né, se eliminou de uma situação, que é referente ao pagamento e atraso, e isso foi eliminado. Houver pagamento em atraso, a empresa não vai não vai pagar mais férias em dobro. Tem alguma forma de penalizar a empresa com relação a isso? Tem sim, pessoal. Sanções administrativas do Ministério do Trabalho. Mas para isso vai ter que haver denúncia, vai ter que haver fiscalização, certo? É um processo um pouco mais demorado, certo? Mas existe forma de sancionar a empresa sim, tá? Através de denúncia e fiscalização. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro essa situação, né, que muita gente está aí discutindo, brigando, falando, sem ter o devido entendimento. A gente sabe que é chato, a gente sabe que é um retrocesso para o trabalhador, mas é uma coisa que não está na lei. Infelizmente não está na lei. E o Supremo Tribunal Federal entendeu dessa forma e está eliminando essa questão de pagamento em dobro do valor das férias mais um terço, referente ao pagamento em atraso. Isso foi eliminado, tá? O pagamento das férias em dobro, devido a virar 2 períodos aquisitivos, aí isso sim continua. A empresa deixou juntar 2 períodos aquisitivos, não pagou, não deu gozo das férias e nem pagou, aí vai pagar em dobro sim, certo? Isso aí continua, isso aí não saiu. A empresa não pode deixar juntar 2 períodos aquisitivos, 12 meses mais 12 meses. Ela tem 12 meses, nos 12 meses seguintes, ela tem que providenciar das férias, o gozo de férias do funcionário, tá bom? Ficou claro? Deixa seus comentários aqui, entra na nossa lista de transmissão para você receber esse material aqui que a gente mandou na nossa lista de transmissão, tá? Para você receber as informações diárias da área de contabilidade, departamento pessoal e fiscal. Primeiro link da descrição aqui é nossa lista de transmissão. Fique com Deus e até a próxima videoaula.